galera, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Choque. E bom, como muitos de vocês que me seguem no Instagram já devem saber, recentemente eu machuquei meu ombro enquanto eu treinava e eu não vou poder mais por enquanto, gravando vídeos meus andando de bike dentro de pista. Mas, como vocês já viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é bem diferente. Eu vou estar falando um pouco sobre mim, sobre a minha história no DH. Vou estar contando para vocês também um pouco sobre as experiências que eu tive nas corridas e tal, e algumas experiências engraçadas, outras de superação. Então, mas antes de começar o vídeo, eu espero que vocês deem bastante like e se não é inscrito, que vocês se inscrevam. É isso aí. Então, gente, como que eu comecei no DH? Bom, eu comecei no DH desde quando eu era muito pequena. Eu acho que eu tinha uns 8 anos quando eu comecei a treinar. Só que eu era muito indisplicente, sabe? Eu era criança ainda. Eu não tinha maturidade nenhuma. Eu ia treinar quando eu queria e eu fazia, tipo assim, que eu achava legal, sabe? Só que eu não sabia onde realmente era meu lugar. Eu tava descobrindo ainda as coisas. Uma pessoa que sempre me ajudou e que nunca desacreditou de mim foi o meu pai. E por isso eu sou muito grata a ele. Ele sempre esteve me ajudando, tudo. Eu fiquei 1 ano sem andar de bike. 1 ano por causa da minha indisplicência, porque eu realmente não achava que o DH era o meu lugar. Por causa de umas coisas que eu descobri. Eu tinha acabado de correr numa corrida do Paranaense e essa corrida era aqui em Londrina, na pista do Lambari. Eu tinha corrido lá, eu tinha acabado de ganhar em primeiro lugar, sabe? E eu tava muito feliz com isso. Só que, logo após que ganhei em primeiro lugar, eu ia conversar sobre eu me federar e tal. Só que, quando eu fui me federar, eu descobri que eu não poderia me federar na elite feminina, porque eu era de menor. E assim, isso me deixou realmente muito triste, porque eu teria que me federar na Júnior, e na Júnior não teria meninas para correr contra mim, sabe? Então, depois disso, eu fui desanimando e ficando cada vez mais para baixo. Daí meu pai pegou meus equipamentos, vendeu minha bike, e eu achava que no DH não era mais para mim, sinceramente. Se me perguntasse naquele tempo que eu parei se eu iria voltar a andar de bike, a resposta que eu iria dar para vocês provavelmente seria não. Eu não tinha realmente a intenção, porque me machucou muito, sabe? E depois disso eu fui procurando coisas novas, sabe? Eu fui sentindo aquele vazio dentro de mim, eu fui procurando coisas novas para mim fazer. E eu entrei para um time de basquete do colégio lá, e eu tenho intenção de sair do time de basquete? Não, eu não tenho. Eu vou continuar lá. Só que eu não vou tratar ele como minha prioridade principal. Porque conforme eu entrei pro basquete, eu me sentia feliz. Mas depois de um tempo eu vi que eu tinha um vazio ainda dentro de mim. E que eu não sabia como que eu poderia preencher. Na verdade, no fundo eu sabia. Assim, eu voltei a andar de bike depois que eu desci na pista. Eu tava indo assistir um jogo de basquete no colégio e não sei porquê, me deu uma vontade imensa quando eu passei na frente da pista que meu pai construiu. Me deu uma vontade de entrar lá. Daí eu entrei e eu vi algumas pessoas treinando lá, sabe? Algumas pessoas que eu conhecia. E assim, eu senti um vazio dentro de mim, sabe? Aí eu comecei a ver eles treinando e eu comecei a me lembrar do porquê que eu comecei a andar de bike e o porquê, entendeu? Assim, eu comecei a sentir onde era realmente meu lugar. Depois disso veio todas essas coisas de Covid, assim que começou a quarentena, eu comecei a descer pra pista de novo, que eu tava me sentindo realmente muito entediada aqui dentro de casa. E conforme eu fui descendo lá, foi me dando vontade de andar. Aí meu pai, eu ainda tinha alguns equipamentos aqui, aí eu conversei com meu pai,
que sempre esteve me ajudando, nunca desacreditou de mim em nenhum momento. E eu sou realmente muito grata a ele. E eu conversei com meu pai, eu falei, pai, eu acho que eu quero voltar a andar. Aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, tenho. Ele falou assim, você sabe que eu só vou te dar uma bike se você realmente levar a sério. E eu entendo ele está realmente certo. Ele já investiu muito em mim no passado e eu fui muito imatura e não reconheci isso. E aí eu fui começando a andar de bike de novo, assim, sabe? Eu fui sentindo aquela felicidade, como se meu coração estivesse sendo preenchido, sabe? E a gente divide bike até hoje, pra falar bem a real. Mas a gente já tá vendo sobre comprar uma bike pra mim e tal. E assim, eu comecei a me sentir feliz, sabe? Tanto que depois que eu machuquei meu ombro agora assim, eu até me senti um pouco deprimida, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, que eu quero voltar logo a andar de bike. Mas é isso, eu voltei a andar de bike e agora eu tô muito feliz com isso. Eu realmente estava sentindo muita saudade de poder voltar a estar nas pistas. E quando eu voltar a correr, a minha primeira corrida de retorno, ela vai ser bem significativa para mim. E eu vou me esforçar para pegar o troféu de primeiro lugar. E esse troféu, ele não vai ser meu. Eu vou dedicar ele ao meu pai. Porque ele sempre esteve me apoiando, nunca desistiu de mim. Mesmo depois de todas as mancadas que eu dei com ele ainda continuou me treinando, ainda acreditou em mim. Então, esse troféu vai ser dele, não vai ser para mim. Então, por isso, vou estar sempre treinando e me esforçando mais para mim poder estar representando ele nas corridas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a minha experiência com corridas, sabe? A minha primeira corrida, eu acho que eu tinha 11 anos. Foi aqui na pista do Tarobá mesmo, onde eu treino com frequência. E ela foi bem legal, só tinha eu e mais uma menina correndo. Ela era filha do André Brazão, a Stephanie Brazão. Inclusive, ela fez um canal no YouTube e é super bacana, se vocês puderem lá ver depois. E assim, a gente correu só nós duas, sabe? Mas foi na zona de conforto, entendeu? E assim, foi uma corrida bem significativa para mim. Foi num lugar significativo para mim. Foi no primeiro lugar, primeira pista que eu andei, assim, sabe, de DH. E foi bem significativo. Eu peguei em primeiro e foi a minha primeira corrida. Eu acho que a minha segunda corrida foi em Arapongas, 2018. É desse troféu aqui, ó. Peguei quarto lugar. Tava correndo contra mim, eu acho que tinha umas 6 meninas. Correu eu, a Stephanie Brazão, a Júlia Alves, uma menina do Psicross lá, eu acho que o nome dela era Tainara, e a Vanusa. E eu era realmente muito pequena e não tinha nenhuma estrutura física quando eu corri, então eu peguei quarto lugar. E eu também já tive algumas experiências em pump track. Esses dois troféus aqui, eu corri num pump track que tem aqui pertinho de casa. E eu fui a vice-campeã. Quem ganhou foi a dona da casa, né? E ela é muito boa, realmente muito boa ela. Agora vamos falar sobre uma das corridas mais engraçadas que aconteceu comigo, que foi a corrida de Irati, que eu peguei terceiro lugar. Vocês conseguem adivinhar por que eu peguei terceiro lugar nessa corrida? Eu acho que se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. Eu peguei terceiro lugar nessa corrida porque, assim, ó, no Qualify, eu desci no Qualify e o Qualify eu tinha ficado em primeiro lugar. Eu acho que por 2 milésimos. Aí, depois na final, eu peguei e falei assim, eu desci mais na moral, assim, mais segura. E eu falei, eu vou dar tudo que eu tenho na final. Só que, quando foi a final, gente, aconteceu algo muito inesperado. Eu tava lá em cima pra largar e, assim, o resgate demorava demais, mas muito mesmo. E na hora que eu ia largar, me deu uma vontade muito, mas muito grande de usar o banheiro.
Então eu não consegui me concentrar na minha descida e eu desci a pista inteira com uma vontade enorme de usar o banheiro. E então eu peguei terceiro lugar. Eu achei que foi até bom demais eu ter pegado terceiro lugar. Eu imaginei que eu iria pegar lá pra quinto, quarto, entendeu? Mas foi realmente muito engraçado essa corrida. Eu saí daqui para ir lá para Irati, que é longe, e não consegui largar direito, sério. Agora eu vou falar sobre a minha corrida mais significativa para mim. Essa corrida foi bem significativa para mim, porque antes de eu sair daqui, de Londrina, para ir para lá, em União da Vitória, me disseram que eu não ia conseguir, sabe? Me disseram que eu ia pegar o último lugar, que eu não era boa o suficiente. Me disseram que eu jamais iria conseguir. E quando eu cheguei lá, eu tava com o meu psicológico abalado, sabe? Eu não conseguia me concentrar nos treinos, eu caía muito e eu não sou de ficar caindo, entende? Eu tava caindo muito porque meu psicológico foi abalado pela pessoa que me disse isso. E daí eu fui lá e eu tava treinando e meu pai falou assim, meu, Tainá, o que tá acontecendo e tal? Aí eu peguei e falei assim, pai, não sei, eu não tô pondo credibilidade, não tô pondo fé que eu consigo. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Eu expliquei pra ele que uma pessoa pegou e falou pra mim que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir, falou que eu sou ruim demais, assim, sabe? E que aquilo tava me incomodando, tava que nem um nó na garganta, sabe? Eu não conseguia engolir aquilo. E eu realmente me senti muito mal com aquilo e eu não tava conseguindo me concentrar na corrida por causa disso. Meu pai pegou e falou assim, ele falou assim pra mim que eu tenho que pôr em primeiro lugar Deus na minha vida. E ele disse que eu sou capaz. Ele me disse que eu treinei para aquilo e que eu tenho capacidade de fazer aquilo. Ele me disse que eu não posso deixar que ninguém fale ao contrário do que eu penso. Ele disse que eu não posso deixar que ninguém me influencie. Ele disse que se eu falo que eu consigo, eu realmente consigo. Ele me falou muitas coisas maravilhosas naquele dia que eu me lembro vagamente. Que se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, realmente eu me senti encorajada naquele momento. Eu senti como se as minhas forças que tinham ido embora tivesse recarregado tudo. Durante os treinos, eu tinha torcido o meu pulso e o meu tornozelo. E assim, meu pai pegou e me entupiu de remédio. Sério, remédio que era pra tomar de 6 em 6 horas, eu tava tomando de 3 em 3 horas, pra vocês terem noção. E enfaixou meu pulso, passou o Massagel, que é muito bom para essas lesões. E ele pegou e falou assim que eu consigo. Aí eu peguei e fiz meu último treino. Meu último treino foi uma das melhores decisões que eu já fiz. Bom, o começo da pista era realmente muito difícil, então eles decidiram que iriam fazer um desvio para as meninas. Só que aquele desvio estava meio embaçado. Eu falei assim, pai, eu quero fazer a linha dos homens. Ele falou assim, Tainá, se essa menina vai fazer aquela linha, é bom que você faça também. Eu sei que você consegue fazer a linha dos homens, mas eu prefiro que você faça a linha das mulheres, que eles abriram para vocês. Aí eu falei assim, tá bom. A linha, ela era o seguinte, eles abriram um tanto enorme assim, ficou bem aberto. Ia reto, aí dobrava pra dentro assim, sabe? Só que ficou uma curva meio embaçada pra gente fazer. Se fosse ver normal assim, teria que vir frear pra poder entrar devagarzinho pra dentro da mata. Eu falei assim, pai, pede pra todo mundo que tá sentado aqui, ó, nesse canto aqui, dá licença pra mim, que eu tô pensando numa linha diferente aqui pra mim fazer.
E ele pegou e falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, tenho, pai, eu tenho certeza. Aí ele pegou e falou assim, então tá bom. Ele desceu lá e ele foi pedindo licença para cada uma das pessoas que estavam lá. E daí eu peguei e fui. Eu fui, eu acho que a última a largar. Eu não me recordo muito bem. Eu fui a última. Fui a última. Aí, assim, o que eu fiz? Eu abri a linha aqui por cima. A linha, ela era bem embaçada mesmo. Então, tipo assim, se eu fosse que nem todas as meninas estavam indo, elas iam reto, freava para poder virar e entrar para dentro da mata. O que eu fazia? O que eu fiz? Eu peguei, eu vim fazendo curva, eu vim pedalando, vim no sprint, e eu vim fazendo a curva desde aqui de cima. Daí eu peguei, eu entrei pra mata com velocidade. E nisso eu acho que eu já baixei uns 5 segundos nesse começo, porque era realmente muito embaçada aquela linha. Então, assim, meu pai ficou super impressionado com essa linha que eu fiz, porque ele falou que nem ele tinha visto que dava para fazer aquilo que eu fiz. E assim, realmente eu me superei. Foi uma corrida de superações para mim. Eu fiz 2:30 naquela pista. 2:30. E eu fiquei realmente muito feliz com o meu desempenho lá. Porque foi uma grande superação para mim. Eu tava desacreditada, sabe? E esse é o troféu daquela corrida lá. É o troféu que eu mais cuido dele. Ele é. Não que eu não cuide dos outros, eu cuido, só que ele é muito significativo para mim. E vocês, se alguém fala que vocês não conseguem, eu digo o mesmo que meu pai disse para mim. Não deixe que as pessoas digam ao contrário. Você sabe da sua capacidade. Você sabe do que você é capaz. Só você pode dizer o que você pode ou não pode fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva. Eu quero ver bastante comentários e quero ver bastante like aí também. Tamo junto, é nóis!